Olá pessoal, estamos iniciando então a aula 3 e, conforme previsto, eu vou dar uma visão geral do que significa análise de mercado. Vou seguir aqui o mesmo roteiro da aula anterior, onde a gente tem então como referência para essa exposição, né, a fábrica aqui de massas e lasanhas Ladelize. Bom, pessoal, a análise de mercado então ela é composta dos seguintes elementos, tá? Uma pequena introdução aqui para contextualizar, né, o que significa uma análise de mercado, até para vocês, né, seguirem mais seguros aí no processo depois de coleta de dados. E o ponto que talvez vai dar mais trabalho para todo mundo é justamente a pesquisa de dados primários. Vocês estão vendo aqui uma faixa em verde que eu destaquei. Vocês vão começar a ver agora nos nossos conteúdos, em especial com relação a essa referência da fábrica de lasanhas e massas, eu fiz alguns acréscimos ali. Eu peguei aquele conteúdo, então, e fui colocando observações, né, como se eu estivesse corrigindo o trabalho. Então, isso vai facilitar a vida de vocês até para saber o que eu considero mais importante, o que não é tão importante, tudo. Então, também ajuda. Além de ter um roteiro já de um trabalho validado, vocês têm a minha correção. Como eu falei, não tem trabalho perfeito, então a gente olha um ou outro ponto ali que, na visão pessoal, até por entender o que as empresas mais valorizam, né, a gente faz alguma ou outra ponderação, tá? Mas, de antemão, tá, eu já até coloquei aqui bem no início que os realces em verde são pontos positivos, coisas que eu acho que o grupo andou bem, né? Então, eu coloquei algum realce ali para destacar, reforçar aquilo ali, né? Então, é importante que o grupo de vocês tenha algo parecido. Os realces em amarelo contêm comentários sobre as necessidades de ajustes e complementos no texto. Então, ali, quando parece em amarelo, é uma advertência. E aí vai ter um comentáriozinho, o que está faltando, ou um questionamento, por que foi feito desse jeito, se não poderia ser feito do outro. Tá? Vocês vão ver sempre e fiquem atentos a esses comentários, porque eles também vão ajudar vocês na redação depois, em valorizar alguns pontos, em complementar outros, né? Então é importante. E os realces em vermelho são trechos que eu considerei incorretos. Não era para estar ali, ou foi mal redigido, ou enfim, a conclusão não é muito relevante, ou é vaga, enfim, como se eu dissesse assim, tira isso aí que está atrapalhando, tá? Bom, então vai aparecer agora ao longo de todo o trabalho da turma aqui, né, que é a empresa Ladelize, Lasanhas e Massas, vai aparecer essas cores aí, obedecendo essa legenda que eu falei para vocês. Bom, pessoal, então é o seguinte, pesquisa de dados primários, tá? Eles usaram aqui Instagram, WhatsApp, né? É possível tu hoje montar um formulário de pesquisa usando o Google Forms, ok? Que vocês já podem observar isso. E aí depois eles mandaram para umas 2, 3 centenas de pessoas ou mais, né, das relações deles via Instagram, WhatsApp, redes sociais, sem problema quanto a isso, tá, pessoal? A pesquisa, olha só, no caso deles, ele conseguiu atingir 306 entrevistados e contou com 16 perguntas via formulário anexo. As perguntas irão aparecer agora aqui na exposição que eles fizeram também. Bom, então assim, ó, legal, 306 é um bom número. Claro que se a gente retroceder lá para as aulas de iniciação científica, né, eles vão pedir que esse extrato de 306 seja fundamentado, que ele seja representativo do extrato social da nossa região. Eu acredito que eles não se preocuparam com isso, tanto que nem colocaram. Mas se a gente fosse fazer uma pesquisa um pouquinho mais estruturada, isso seria necessário. Tá? Então, eles utilizaram aqui as redes sociais, atingiu pessoas, possivelmente algumas das relações deles, algumas que fazem parte do público, outras que nem tanto, mas isso eles acabam explicando em maior ou menor grau ao longo do texto. Eu sempre coloco, né, se esse for o caminho que vocês optarem, justifiquem o porquê desse caminho. Tá? Aqui me parece, não está explícito isso, que a amostra foi por conveniência, né, as pessoas de acesso a eles, porque entenderam, né, deveriam colocar aí que todo mundo ali que das redes sociais deles são, em algum momento, comedores de lasanhas e massas, né? Então, caberia algum tipo de justificativa, mas não consta explícito aqui. Depois, ao longo do texto, a gente acaba deduzindo isso. Fizeram no Vale do Rio Pardo, tá? Tudo bem, aí é regional, justifica a região, a empresa vai atuar nessa região. Então, pessoal, aqui, ó, algumas coisas que eu destaco. Se o produto de vocês é um produto de consumo popular, visa atingir o consumidor final, ele que decide comprar ou não comprar o produto, é óbvio então que se trata de pessoa física e vocês vão ter que buscar o máximo de pessoas nesse aspecto. Aqui está o gênero, né?
Está mais ou menos parelho, 52 contra 48. No Brasil isso aí é um pouco invertido, mas não é relevante, tá? Está na faixa de erro aceitável. Significa que, quanto ao gênero, a população é representativa, tá? Mostrando isso aqui bem dividido. Ó. Na questão da faixa etária, aí eles já chegaram à conclusão assim, que quase 40% está entre 18 e 25 anos, em torno de 25, 26% está entre 26 e 32 anos. Então, só esses dois aqui, ó, 40 mais 25, já dá 65, 66%, já dá 2/3 de todo o público-alvo. Tudo bem, tá? Se a gente pensar assim, dos 18 aos 32 anos, talvez seja a época que as pessoas estão mais propensas a consumir massas e pizzas, não estão ainda tão preocupados aí com obesidade ou coisas assim, né? Porque são jovens. Mas tem uma fatia significativa aqui também entre 33 e 39, acima de 40, ali 14 e 18, né? Que são também parte desse público entrevistado. Então, tudo bem. O certo seria eu pegar um extrato social lá do IBGE das várias faixas etárias e tentar reproduzir isso na minha amostra. Não acredito que eles tenham feito isso, não discutem nada nesse aspecto. Tudo bem, a gente coloca o que a gente encontrou então. Pessoal, aqui está um comentário dos faixa amarela, laranja aqui. Qual a principal conclusão desse estudo aqui? Né? Porque simplesmente fazer a releitura, não estou dizendo que está errado, hein? Eles colocaram, para a faixa etária, a maior percentagem está entre os 18 e os 25, 39, mas praticamente vocês vão ver aqui tudo que eles escreveram é uma releitura. Qual a principal conclusão que se tira disso aqui? Então poderia colocar, né, a título de ênfase nos públicos-alvos, em termos de faixa etária, que eles gostariam de ter como clientes, algo do tipo assim, ó, se somarmos, né, a faixa etária entre 18 e 25 e 26 a 32, o que dá uma faixa mais larga, de 18 a 32 anos, tem-se aí 2/3 da população entrevistadas, o que reflete, né, em boa parte, o público-alvo objetivado. Então, algum tipo de conclusão além da simples releitura do gráfico. Né? Isso vocês vão ver que eu coloquei em vários locais aqui. Ó. Faixa de renda, importante, tá? Também aqui a gente coloca no sentido de tentar tirar uma conclusão. Consumo de lasanha. Então já deu para ver aqui que a maior parte das pessoas raramente, 42%. Então os outros 60% consomem com alguma frequência ou ainda tem os que não consomem aqui, né? Tudo bem, isso pode ser um motivo de preocupação, né? Que tem uma boa parcela aí que não consome, mas nada impede de eles focarem, né, com as estratégias de marketing, de vendas, esses públicos consumidores. Aqui deu 33% que pelo menos uma vez ao mês consome lasanha. Tá bom, tá? É uma frequência de consumo a ser levada em conta, tem que atender esse público aí. Tá? De novo aqui, ó, questão das principais conclusões, né? Eles quase só fizeram a releitura do gráfico. Preferência da compra de lasanhas. Tá? Esse aqui não tem tanta diversidade de opções, né, nas alternativas, mas é interessante, ó, quase 80% prefere comprar os ingredientes e fazer lasanha em casa. Isso aí já restringe mais ainda o público deles. Só 20% gosta de comprar pronto. Tamanho, isso é importante, os que eles mais consomem, né? Então a maioria, 57% é a média, tá? E tem um bom número aqui que é grande também. Também aqui faltou uma principal conclusão. Isso aqui vai direcionar eles para estratégias de vendas e produção, né? Qual é o tamanho padrão do nosso produto final, né? No caso, a lasanha. Compra de lasanha pronta, isso é importante porque eles querem também vender ela já toda bonitinha, né? Temperada, ela pronta para ser consumida pelo consumidor final. E aqui eles colocaram que 75%, né, compra lasanha pronta em mercados. E aí outras parcelas são bem menores aqui, né? Então, observem que já tem aqui uma quantidade grande que aponta para o consumo desse tipo de produto em supermercados. Fatores, isso aqui é importante sempre, tá, pessoal? Quando vocês têm produtos, é interessante tentar perceber na pesquisa primária o que eles mais relevam na hora de escolher o produto, no caso aqui a lasanha, né? Eles disseram que a maior parte aqui, 67%, é o sabor, a quantidade de recheio, se vem muito, se vem pouco, e o preço. O preço sempre vai aparecer quase, né, entre os 3 primeiros ali, né? Então eles destacaram isso, ó, em relação aos fatores de importância na escolha de uma lasanha. Os que apresentaram maior destaque foram o sabor do recheio, a qualidade e o preço. Tá? Isso aí é importante porque direciona
padrões de qualidade que eles vão ter que adotar no processo produtivo, bem como as relevâncias que eles vão dar no processo de comunicação e marketing. Se as pessoas valorizam isso, tu tem que conseguir evidenciar para o teu público-alvo que tu é muito bom nisso. Claro que daí tem várias estratégias, depois mais adiante eles desenvolvem essa parte aqui. Mas por enquanto a gente fica só com a conclusão. Os sabores mais relevantes, a mesma coisa, né, pessoal? Quando eu tenho possibilidade de variar o meu produto, alimentos é muito comum isso acontecer, né, variar por conta de sabores e tudo, convém pesquisar quais são os sabores preferidos. Né? Então aqui deu, se não me engano, os sabores escolhidos pelos entrevistados, pode ressaltar os sabores de bolonhesa, frango e estrogonofe com maior número de votos. Tá? Tem outros também, né, mas isso já dá um foco de atuação no processo de venda e produção deles. Isso virá adiante, né, nas estratégias que eles vão desenvolver. Consumo de massas dos entrevistados, como eles têm duas linhas de produtos, lasanhas e massas, tem que fazer pesquisa para as duas linhas. Não quer dizer que vão ser necessariamente as mesmas perguntas, mas muito parecido, porque são dois produtos alimentícios, praticamente, né, competem ali na mesma faixa. Né. Aqui, massa, né, a massa que a gente costuma ver por aí nos restaurantes e em casa, né, já tem uma configuração distinta daquelas iniciais da lasanha. Né. O pessoal ali, ó, já consome massa 42% mais de uma vez por semana e 36% uma vez por semana. Então, mais de uma vez em uma vez, pelo menos, né, já dá aí 77%, bastante. Aí já isso também direciona. Aqui não colocaram nenhuma grande conclusão, mas 77% poderia ser uma conclusão óbvia ali de que pelo menos uma vez por semana, né, consome massas. Locais de compra, uma grande maioria em supermercado, 90 aqui, então eles sabem que esse tipo de produto vai ter que optar por canais de distribuição utilizando as redes de mercados e supermercados. Aqui eles colocaram. Tipos de massa, espaguete, talharim, aqui eles acredito que devem ter colocado também, sim, ó, sobre os tipos de massa mais relevantes para o público, a massa espaguete foi a mais votada, além da massa parafuso. A massa espaguete deu 83%, consome, né, e a massa parafuso 46%. Observe que aqui vocês vão ver, mas deu mais de 100%, tá? Aqui permite múltipla escolha. Vocês têm que ver isso depois na hora. Daí não dá para fazer um gráfico de pizza, a gente vai fazer assim mesmo, né? Porque tem o cara que consome espaguete, talharim, farfalle e parafuso. E ele gosta de todas as massas, então ele vai assinar lá na hora da resposta todas elas. Não tem problema, tá? Em questões de diversidade de sabores, variedades, é muito comum que a pessoa tenha uma preferência por um ou outro, mas não exclua as outras alternativas. Tá? Então, importante ter isso presente no questionário dele. Tá? Isso também direciona, então, o modelo de produção e venda deles. Para o consumo de massa, qual os molhos? Mesma coisa, se a massa, né, se eles pretendem vender massa já com molho, tem que ter também essa mesma pesquisa. A principal aqui foi a bolonhesa, 46%, né? Depois, em segundo lugar, 4 queijos. Tá? Também aqui faltou uma conclusão mais consolidada aí dessas informações. Preferência por lasanhas e massas caseiras, aqui está em jogo se o cara gosta da opção, né? Lasanhas e massas caseiras, o caseira aqui é o diferencial, e esse é um diferencial que eles estão apostando no primeiro momento, tem toda a justificativa lá em cima, né? E o pessoal aqui, né, isso aqui é relevante para o tipo de negócio, 82% prefere. Né? Outros disseram que não possui preferência, compra de qualquer, não precisa ser caseira, né? Pode ser fabricada aí pelos métodos convencionais. Mas isso aqui é uma boa notícia para o propósito mercadológico deles. Compra de marcas da região, eles vão tentar, de alguma forma, vocês verão ao longo do trabalho, né? Faz parte da estratégia valorizar a questão regional, local regional, já que tu compete com grandes marcas, depois vai aparecer ali. Tá? Então, se realmente há uma preferência do público por comprar produtos de fornecedores locais, e 50% disseram que sim. Tá? Também é relevante para o propósito estratégico deles, né, na questão mercadológica. Aqui faltou uma melhor conclusão também. Interesse por delivery, é outra estratégia que eles estão propondo, né, entrega em casa, né, já pronto, se eles teriam interesse. Aqui cabe ressaltar porque eles pegaram lá a época da pandemia, que isso aqui é 2021, ainda estávamos sob efeito das restrições, né?
E você sabe, todo mundo ali aprendeu, gostando ou não, de comprar comida por delivery, né? E se utilizou bastante desse curso. Então, eles aproveitaram esse embalo, né, para ver se em 2021 o pessoal ainda estava com esse propósito e acabou se confirmando, né? 79%, quase 80%. Tá? Então, é uma área de interesse deles, faz parte da estratégia. É importante também ter isso pesquisado. Aqui eles colocaram, então, esse destaque. Tá, pessoal? Então, essas conclusões são importantes, tá? Aqui talvez o que faltou, pessoal, eu não coloquei aqui no texto, mas uma conclusão final, né? De todos esses gráficos, o que eles poderiam usar, o público-alvo, a persona, de ambos os sexos, na faixa etária tal, com tal renda, consome pelo menos uma vez por semana, gosta do delivery, gosta das massas locais, dos produtos locais, enfim, tentar traçar um tipo de persona seria uma conclusão um pouquinho mais refinada, né? A meu juízo isso faltou. Eles de alguma forma colocam isso depois em outras etapas, mas o melhor momento seria colocar aqui, tá? Bom, a pesquisa de dados secundários, então, pessoal, só sempre lembrando, né? A primária é aquela que vocês vão a campo e fazem a pesquisa. A secundária é aquela que a pesquisa já está pronta em alguma entidade, em alguma universidade, órgão público ou não público, enfim, vocês conseguem ter acesso a uma pesquisa pronta e vocês se subsidiam dela para fins da pesquisa de vocês. Então, por isso que a gente chama secundário. Primário vocês são os primeiros a coletarem aqueles dados e tirarem suas conclusões. Secundário, alguém já fez isso por vocês só estão se apropriando das conclusões. Eles vão atuar aqui no Vale do Rio Pardo, né? Então chegaram à conclusão que tem uma população de 458 mil habitantes. Aqui também, né, valeria a pena uma conclusão mais consolidada, né? Tudo bem que Santa Cruz é 29%, Venâncio é 16%, e aí tem outras cidades menores. Mas só com Santa Cruz e Venâncio, se eles tiverem foco nessas duas cidades, eles já estão aí com 45%, quase metade, né, do público-alvo no Vale do Rio Pardo. Então é óbvio que essas duas cidades serão focos de atuação da estratégia deles, né? Principalmente na questão praça. Tá? Aqui eles colocaram um gráfico de pizza da população. E aí, pessoal, eles fizeram uma pesquisa na Associação Brasileira das Indústrias de Biscoito, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados. Tudo bem, a pesquisa estava, no caso deles, tinha 3 anos de validade. Sempre tentem pegar algo válido, né? Não pode ser tão distante da data atual. Chegaram à conclusão, né, que do consumo anual de massas, né, massas frescas, aí entra tudo, lasanha, massa caseira, de tudo. Qual foi o consumo no Brasil? Né? 49 mil toneladas. Tá? E aí eles fizeram um cálculo, né, isso eu destaquei aqui como importante, eles explicam os resultados do cálculo, isso é importante. Fazendo então uma comparação do consumo nacional para o consumo do Vale do Rio Pardo, extrapolando-se esse dado para o Vale do Rio Pardo, chegaram à conclusão, então, que aqui no Vale do Rio Pardo tem 8.000, quase 8.800 quilos por mês de consumo de massas frescas. É um dado relevante. Fizeram a mesma coisa com relação ao faturamento, para ter uma ideia do potencial de gastos, né, de faturamento no Vale do Rio Pardo. E aqui, então, eles demonstram uma tabelinha que provavelmente eles fizeram uma planilha de Excel, a lógica desse cálculo. Tá? Só que não justificaram, não explicaram nada aqui, né? Deixaram para o leitor deduzir. A gente que já está acostumado, eu consigo deduzir esse cálculo deles olhando aqui as várias informações. Mas um leitor talvez mais leigo, né? Então não precisa explicar no detalhe, peguei tal número, multipliquei, enfim, explica as linhas gerais, o raciocínio lógico que foi empregado para se chegar à dedução de que a gente tem um consumo de massas frescas no Vale do Rio Pardo de 8.800 quilos por mês e um faturamento na faixa de 112 mil reais por mês no Vale do Rio Pardo. Se esse número, né, está certo ou não, pelo menos ele está fundamentado. Né? A gente sabe que hoje em dia, né, as pesquisas têm lá suas margens de erro, dependendo de quem fez, né, mas é válido, tá? Pessoal, aqui ainda falando sobre pesquisa primária e pesquisa secundária. A pesquisa primária, vocês não precisam, dependendo do público de vocês, se limitar apenas a uma amostra de 300 pessoas e tudo. Se for um produto de consumo de massa, é aconselhável, né? Então, é o caso da lasanha em massa aqui. Mas, eventualmente, vocês vão vender para uma pessoa
jurídica, né? O produto de você será vendido para outras empresas e ali eles já têm o consumo final, não vai parar no consumidor. Exemplo, né? Nós temos dentre os nossos grupos o pessoal que está fazendo a pesquisa para tubos de cimento, né? É uma fábrica de tubos de cimento que vão lá, é canalização urbana, né? Então, como é que eu vou fazer pesquisa para o cidadão comum? Não tem lógica, né? Então, esquece o cidadão comum, pelo menos nesse primeiro momento, e tu tem que ir, então, em prefeituras, tem que ir em imobiliárias, empresas que fazem empreendimentos, né? No caso aí, relacionadas à construção civil, que fazem loteamentos. Esse pessoal é que consome, então, o produto deles, né? Tubos de cimento que vão gerar esgoto, saneamento básico e tudo mais. Tá? Inclusive, em se falando de entidades públicas, né, que tem um certo consumo, seria um segmento, um possível segmento, né, caberia estudar, neste exemplo, o plano diretor da cidade, porque ali tem um planejamento tipo estratégico de como estamos, né, na cidade-alvo, né, em termos de saneamento básico, rede de esgoto e tudo mais, que é onde se consome esse tipo de produto, e o que falta fazer. Então eu já tenho um potencial até de crescimento do mercado. Então existem outras fontes primárias. Tá? Entrevistar um engenheiro da prefeitura, um secretário de obras, um especialista na área de saneamento básico, meio ambiente, também é pesquisa primária. A gente faz um roteiro de entrevistas e aí a partir deste roteiro tu aprofunda determinados questionamentos. Então não é um formulário de pesquisa colocado na internet lá, nas redes sociais para todo mundo preencher a bala, né? A gente vai, entrevista a pessoa lá com algum tempo, né? Pede esse tempo, agenda com a pessoa e aprofunda várias questões. Essa pessoa, pela sua especialidade, pela sua experiência, tem muito mais a dizer, às vezes, do que até uma pesquisa com várias pessoas. Se for um especialista, cita essa pessoa, se ela permitir o nome dela ser publicado, se não, coloca o cargo dela, a especialidade, para dar credibilidade à referência que vocês usaram. Isso também é pesquisa primária. A gente chama isso de entrevista de profundidade, onde eu sigo um roteiro, mas não me atenho apenas àquelas perguntas. Em função das respostas que o entrevistado me dá, eu posso formular outras perguntas e anoto, gravo. Normalmente o pessoal faz uma gravação, né? Porque quase sempre dá uma entrevista de longa duração e depois extrai dali o que interessa para o seu argumento no projeto. Então dá para fazer nesses termos também, como dá para, né, se eu for entrevistar empresas da construção civil, eu posso pegar lá, puxa, não vou ter 300 empresas, aqui na cidade tem 4 ou 5, então tá, então entrevista essas 4 ou 5. Já vale, né? E aí tenta fazer algum tipo de consideração quantitativa a partir disso ali. Tá? Aí nem se recomenda fazer em termos percentuais. Das 5 empresas entrevistadas, 4 utilizam, consomem tubos de cimento todos os meses, enfim, tá? Aí já seria um outro público, um outro segmento, tá? Então, fica esse alerta que a gente sempre tem que adaptar a pesquisa primária e a pesquisa secundária também à realidade dos nossos públicos consumidores, os clientes compradores dos nossos produtos. E aí vai ter variações de negócio para negócio. Setor de mercado no KNAI, né, pessoal? Aí tem que fazer um enquadramento, pessoal da Contábil sabe bem disso, eles fizeram aqui, justificaram. Aqui eles colocaram mais uma estatística, que não deixa de ter relação também com pesquisa secundária, o crescimento desse setor, né, nos últimos anos. É interessante para ver tendência, se realmente é um setor que está em fase de expansão, de crescimento, ou já está em declínio. Isso aparece aqui. Tá? Isso também é um argumento em favor do negócio deles. Análise SWOT, tá? Eu acredito que todos vocês já tiveram disciplinas relacionadas à estratégia de negócio, então todo mundo sabe o que é análise SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? Então eu valorizei aqui o título porque eu entendi que o texto todo tá bem forte nesse aspecto, eles exploraram bem a análise SWOT, então eu valorizei isso. Aliás, pessoal, quando está em branco assim, é sinal que está tudo ok, não tem nem um ponto forte nem um ponto fraco no texto, né? Vale como legenda também. Eu falei do verde, do amarelo e do vermelho lá no início, mas quando não aparece nada é sinal que eu estou também concordando com o que eles colocaram ali. Tá? Então, vocês podem adotar isso como referência para a redação de vocês. Então, eles destacaram aqui os pontos fortes e fracos, explicaram o que é, listaram. Tá? Eu sempre aconselho
não colocar muitos, né? Tudo bem, aqui eles colocaram 7 e aqui eles colocaram 6, de repente em torno de 4, 5 já estaria bom. Tanto que lá no final vocês vão ver que as prioridades deles foram em cima de 4 ou 5, né? Então tem coisa aqui que no meio do caminho a gente acaba abandonando mesmo, não é prioridade. Tá? As oportunidades de ameaça, a mesma coisa. Fizeram uma explicação, listaram ameaças. Tá? E aí, pessoal, como eles fizeram a análise SWOT, eles agregaram aqui a análise VRIO. Tá? Valor, raridade, imitabilidade e organização. Eu coloquei aqui como algo opcional. Tá? Quem domina a técnica VRIO e quiser usar, melhor. Tá? Eles fizeram isso e fizeram bem feito. Mas vocês não precisam, não estão obrigados a usar essa ferramenta. Tá? Eles, talvez porque aprofundaram esse entendimento, alguém no grupo domina, sem problema. Tá? Só tem que fazer bem feito. Eu dei uma olhada aqui, eles fizeram. Mas no final eles chegaram quase que à mesma conclusão que se ele tivesse feito um brainstorm ali ou buscado mais uma ou outra informação de alguma fonte. Sem análise VRIO, eles teriam praticamente chegado às mesmas conclusões. Então, foi bastante trabalho para praticamente chegar no mesmo lugar, né, que seria a priorização. Então, assim, aqui tem uma questão de avaliação de significância que eles agregaram, faz parte da análise de ambiente interno. Dá para fazer com matriz Guth, gravidade, urgência, tendência também. Eu explico isso em aulas lá no meu canal, mas quem fez o Estratégias Competitivas comigo, a gente aprendeu isso. Não é que aprendeu, a gente revisou esse conteúdo da matriz Guth lá na ISO 9001, né? Porque a ISO também pede que tu defina prioridades, o que é mais significativo, o que é mais relevante, e uma técnica boa é a matriz Guth. Essas ferramentas todas aqui, tá? A gente vai ver, elas todas se apropriaram da análise SWOT e depois fizeram uma espécie de filtro, o que é relevante para nós continuar insistindo em termos de estratégia e o que não é. Que é a grande finalidade, né, pessoal? A gente faz a análise SWOT para definir prioridades e, em cima das prioridades, definir planos de ação. Então, está aqui toda a explicação técnica de como é que se faz análise quantitativa e qualitativa. Não vou aprofundar isso com vocês, só estou passando a título de ilustração. Fizeram isso para tudo, tá? E concluíram lá, então, o que é mais importante a partir do método VRIO. Fizeram análise de correlação, qualitativa, quantitativa, tudo muito bem feitinho, para no final chegar à conclusão, né, que os 4 focos são esses, no caso da matriz SWOT, quanto às forças, quanto às fraquezas são essas também 4 aqui, as oportunidades eles colocaram um pouquinho mais, tá? E nas ameaças um pouquinho menos. Legal! Não tem problema, né? Colocaram algumas questões que apareceram no meio do caminho, porque e o VRIO contribuiu de alguma forma, mas vocês vão ver ali que os principais planos de ação estão focados naquilo que já estava mais ou menos consagrado lá na análise SWOT. Tá? Então, podem pular essa etapa aí. Principais posições estratégicas decorrentes da análise SWOT. Aqui eles fizeram muito bem, definiram estratégias e planos de ação. Aperfeiçoar o processo de venda. Tá? Aqui usaram o 3W. O pessoal que fez estratégias competitivas comigo pôde exercitar isso bastante. A gente usava lá o 5W2H, o 5W1H, o 3W1H, tudo. A quantidade de Ws e Hs fica a critério de vocês. E eles fizeram, colocaram eles mesmos como executores, muito bem colocado. Tá, tudo bem, são planos simples, mas que atacam o principal, né, com prazos e tudo, sem problema. Aqui, então, estão os vários planos atacando então o que eles tiraram da análise SWOT como prioridade. Tá? Isso vocês podem fazer também, eu estou destacando esse ponto aqui. Segmentação aqui, eu acho que eles confundiram um pouquinho, tá, pessoal? Eu coloquei um textinho aqui, ó. Segmentação é justamente tu dizer assim, ó, tudo bem, eu consigo identificar categorias de clientes diferenciadas que vão consumir o meu produto de forma diferenciada. Eles colocaram aqui basicamente a persona, né, que na verdade seria a característica principal dos clientes deles, né, tá? Então quem aprofundou um pouquinho mais se lembra lá das aulas de marketing, né? São outros profs aí que ensinam isso, mas com certeza eles ensinaram. Aqui seria dizer assim, olha, eu vendo para supermercados, seria um segmento, claro que eles vão estar focando no público-alvo, mas a venda B2B, que a gente chama, né, para outros CNPJs, pede
comportamento distinto no processo de vendas, então seria um segmento, inclusive de prospecção, contato e tudo mais. E vai ter a venda direta para o consumidor final, seria o outro segmento. Tá? Então eu consegui de cara aqui, né, em cima do que eles já vinham traçando aí no texto, identificar então no mínimo 2 segmentos, que seriam supermercados e mercados e talvez restaurantes, e pessoas jurídicas. A compra no supermercado é uma compra mais técnica, mais batalhada em termos de preço, e a pessoa física, o cidadão comum, né, é mais pelo momento e tudo. Né? Então só ali que eu fiz essa ressalva, achei que eles poderiam ter explorado mais aqui, tanto que eu coloco que isso que está descrito representa o perfil predominante dos consumidores, ou persona, que deveria aparecer no próximo item, junto com os perfis de cada segmento. Aqui deveria aparecer o segmento de mercado que a empresa quer atingir, consumidor final, supermercados, e justificativa para isso. Eles acabaram fazendo aqui, aí no final colocaram lá que os clientes da Delize são aquelas pessoas que buscam alimentos caseiros, práticos, com qualidade, alinhados a um sabor atraente e diferenciado. Tudo bem, isso aí a gente já sabe desde os primeiros argumentos deles em prol da empresa que eles estão defendendo, né? O produto deles é direcionado para esse tipo de público, então nem precisaria estar isso aqui. Agora, eles poderiam ter dito para os clientes, pessoa física, são da faixa etária, idade, estilo de vida e tudo mais, e aí fazer a correlação lá com a pesquisa primária. Tudo isso está lá no modelo deles, eles já têm essas informações, então poderiam ter valorizado mais. E no caso de pesquisa para pessoa jurídica, mercados, supermercados, restaurantes, isso eles até nem questionaram, né, na pesquisa primária deles. Né? Valeria a pena também ter algum tipo de base, pelo menos a nível de pesquisa secundária, quantos restaurantes, quantos mercados tem aqui, como é que eles se comportam quanto à compra e tudo. Né? O ideal seria entrevistar esses possíveis clientes também, já que eles têm essa possibilidade, tá? Mas não desenvolveram muito isso. Tá? Claro que isso pode ser também decorrência de uma preferência. Não, mas a gente quer apostar muito mais mesmo no cliente consumidor final. O resto, se a gente vender, tá bom. Tudo bem, então não vai ter estratégia. Mas poderia ter explicado isso, então, ao longo dessa exposição. Né? E o momento certo seria aqui. Concorrência, que eles fizeram uma boa análise também. Ó. Pegaram grandes competidores, Sadia, Seara, Perdigão. Né? No caso deles, isso é relevante. Tá? E é claro, né, o foco foi verificar os preços de venda. Aí não tem outro caminho, né? Eles foram nos supermercados, foram em mais de um na cidade, e pesquisaram aqui esses vários competidores, os vários tipos de lasanha, né, os pesos distintos e o preço que eles estão praticando, até para ter uma base. Então aqui eles colocaram tabelinhas, né, com os resultados. E deduziram um preço médio. Tá? Aqui eles faltou explicar o cálculo, tá? Mas a gente sabe que é uma média, mas poderia pelo menos ter explicado que, né, porque eu tive que deduzir isso aqui na hora da leitura. Né? Então aparece a tabela voando aqui sem grandes explicações. Fizeram o mesmo para massas caseiras, massas congeladas. Né? Então, os principais competidores, Marsala, Italiana e Romena, tá? Explicaram um pouquinho deles e fizeram o mesmo trabalho. Foram no supermercado, pegaram os preços e calcularam o preço médio. Tá? Por quê? Porque são aqueles que vão concorrer com eles. Faixa de preços, né? Os preços das lasanhas. Colocaram aqui o principal competidor, Buriello, que é quem entrega delivery, né? Já que eles vão ter esse diferencial do delivery, eles foram e fizeram uma pesquisa com o principal competidor delivery na parte de lasanha, tá? Que é um dos destaques da empresa dele. No caso da massa delivery também tem o Dileros Delivery, fizeram a mesma coisa, uma massaria. Tá? Então observem que todos os segmentos, aqui está bem claro os segmentos, né? Eles deviam ter argumentado lá em cima, para os vários tipos de segmentos que pode até ser já orientados pelo tipo de produto, ter ou não ter delivery, né? Isso agora aparece mais explícito aqui. E para isso, então, eles foram atrás dos concorrentes e com isso, né, depois vocês vão ver que vai fundamentar a proposta de preço deles. Tá? Eu tenho que saber como é que o meu concorrente ou os meus principais concorrentes cobram nas várias linhas de produtos para poder ter o meu preço de base ali também. Né? Fornecedores, então, eles tiveram que pesquisar, também faz parte da pesquisa primária, tu tem que perguntar para quem manja de massas o que vai. Tá? Eles fizeram pesquisas com 3 fornecedores, indicando as matérias-primas para a produção de lasanhas e massas e os preços. Isso está no anexo B ali, depois eu mostro um pouquinho dos anexos para vocês. E aqui o preço inicialmente sugerido para todos os produtos aqui, ó, mercados, atacados, padarias, ó, aqui está com aquele segmento que eu falei, ó, o valor
né, dos vários produtos que eles querem comercializar. Para os consumidores finais, massa congelada e delivery, tá? Também os preços. Tudo isso aqui já tendo como embasamento a pesquisa da concorrência. E os molhos, mesma coisa. Tá? Só faltou aqui, né, pessoal? Aqui, ó, comentar as tabelas abaixo e justificar as estratégias de preço. Eles deram uma justificativa, né? Mas no texto anterior aqui, nessa parte, tá? Tudo bem. Mas o ideal seria justificar após cada uma dessas tabelas. Pode ver que as tabelas estão meio flutuando aqui, ó. Colocar tudo em sequência não é uma boa técnica redacional de estrutura de trabalhos acadêmicos. É apresentar a tabela, explicar ela e aí fazer uma justificativa por que desses preços, né? Usando aí outros dados das pesquisas anteriores que eles fizeram junto à concorrência. Tudo bem, fizeram de uma forma mais sucinta, não desmerece o trabalho, mas a meu juízo ficou faltando esse melhor comentário, até para melhor entendimento do leitor. No geral, o que eles colocaram aqui? Que os preços deles serão um pouquinho mais caros que os concorrentes Sadia, esses de consumo de massa, porque a massa deles é caseira, porque vai ter o delivery, né? Enfim, é uma massa mais artesanal, produto local, enfim, eles querem valorizar isso aí. Então eles não se balizaram assim, vamos só colocar o preço mais baixo que o concorrente, não. Eles tentaram argumentar em cima da qualidade do produto, né? A questão dos molhos, a questão de ter alguns diferenciais neste aspecto, produtos orgânicos, isso aí hoje em dia é um apelo, sim, a questão da sustentabilidade e tudo, né? Ok, pessoal, então esta é a parte do mercado, tá? Eu só vou rapidamente, como eu fiz da outra vez, adiantar aqui o que vem pela frente, embora você já sabe que na próxima aula a gente aprofunda isso. A questão da organização, então, tá, pessoal? Só vou passar rapidinho para quem já quiser ir destrinchando isso, para vocês não ficar presos, né, só no que a gente aprofundou hoje. Tá? Então já vão começando a pensar lá no objetivo social da empresa, os aspectos legais, contrato social. Aqui eu já fiz alguns destaques também. Tá? Eles colocaram no anexo. Questões de vigilância sanitária, eles aqui tiveram que se preocupar bastante, porque trata-se de alimentos, tem uma série de requisitos, né? Então, colocaram isso, CNPJ, inscrição municipal, estadual, alvará de funcionamento, certificado de licença dos bombeiros, tudo isso aqui eles colocaram em anexos, nome fantasia, logotipo, sócios, tá? Representação legal, organograma, estrutura funcional. Aqui achei uma parte bem legal que eles fizeram, porque eles trabalharam com uma ferramenta perfil de cargo, então vocês vão ter que lembrar lá da gestão de pessoas, eles fizeram bem isso aqui. Fizeram um perfil de cargo simplesinho, mas está aqui, né? Bem colocado, com todas as atividades e responsabilidades de cada função, funções essas aplicáveis àquela empresa que vocês estão projetando, tá? E o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Usaram a ferramenta chá. Muito bem feito, tá? Explicado um pouquinho de cada um. E aí depois entra a parte de salários e tudo mais, isso eu vou deixar para expor na próxima aula, ok? Avançando lá para a parte de anexos, ó, tá tudo aqui, tá, pessoal? Aqui tá a pesquisa, ó. Pesquisa é o primeiro anexo deles, né? Gostei do estilo de pesquisa, várias perguntas, poderia ter outros, né? Mas pensando em público-alvo, né, que é o consumidor final, acho que está de bom nível. Poderiam ter segmentado, né, requeriria uma outra pesquisa, provavelmente eles, como eu falei, declinaram dessa parte. Pesquisa de preços, aqui aparecem os vários ingredientes, né, que eles buscaram em supermercados, em atacadistas. Contrato social, enfim, aqui já é mais da parte de organização, as portarias da Anvisa, do setor que fiscaliza aí a produção de alimentos. Muito bem, pessoal, então esse é o nosso foco desta aula, tá? Podermos então atacar e atacar bem a parte de análise de mercado, tá? Então esse é o desafio de vocês, podem trabalhar à vontade agora. Então, bom trabalho para vocês, estamos encerrando. Abraço.